Está começando o programa Empresas e Profissionais do Paraná NET. Oferecimento Devanil Corretor de Imóveis, trabalhando negócios para ver você feliz. O programa Empresas e Profissionais do Paraná, o IPESEC, a PAPCAM e agentes realizadores da 4ª Conferência Nacional, que fala sobre meio ambiente, alimentos saudáveis e saúde humana, juntamente com os nossos parceiros na apresentação, professor Jairo Torino Penac e Voltair Galdino da Nóbrega, temos a satisfação de convidar o geógrafo José Roberto Francisco Berenditi, representante da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Maringá. E o tema é o ciclo da água sob a gestão do poder público. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer o convite do IPSEC, PAPCAM. É um prazer estar participando da 4ª Conferência de Meio Ambiente, Alimento e Saúde. Para quem não me conhece, meu nome é José Roberto. Eu sou geógrafo. Atualmente eu sou conselheiro do CREA, pela Associação dos Geógrafos Brasileiros da Seção Maringá. Tenho aí mais de 10 anos de vida pública voltado à área ambiental. Dentre eles, um dos aspectos que a gente sempre está muito à frente é justamente a parte do ciclo da água, da gestão da água. E hoje vai ser um prazer estar falando com vocês um pouquinho sobre o ciclo da água, sobre a gestão do poder público. Primeira coisa que eu gostaria de passar para vocês é aonde que está a água dentro da nossa Constituição. A Constituição, ela dispõe, dentro de 2 artigos, elementos especiais onde a água está inserida, e ela fala, tanto no artigo 20 quanto no artigo 26, ela fala que é um bem da União, os rios, os lagos e todas as águas correntes em território nacional. Ou seja, a água é um bem de domínio da União, e também aqueles rios, aqueles lagos interiores que não fazem divisa com o Estado, ele pertence aos Estados. Então, toda vez que a gente tem um rio que divide mais de um Estado, esse rio ele pertence à União, e quando a gente tem aquelas águas interiores, aquele rio que está dentro daquele município, ele pertence ao Estado. Dois artigos aí da Constituição Federal que é importante destacar, lá no artigo 200, o artigo 200 ele fala sobre o sistema de saúde, e lá no sistema de saúde tem um cantinho especial para a água, que compete ao Sistema Único de Saúde, dentre outras atribuições, fiscalizar e inspecionar os alimentos, incluindo aí a água que é para o consumo humano. Então, o consumo humano, a água para o consumo humano é um alimento, e dentro aí do poder público, ele tem um dos olhos que está para a água, dentro das secretarias de saúde. Outro aspecto especial, que aí a gente fala do meio ambiente como um todo, e nele os recursos naturais a qual a água está inserido, está lá no artigo 222 da Constituição. O artigo 222 da Constituição, que ele fala o seguinte, que todo mundo tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é um bem de uso do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-los, seja para a nossa geração quanto para as futuras gerações. Então, esse artigo 222 da Constituição, já que a gente está aqui nessa conferência de meio ambiente, é um artigo que é sempre muito importante para todo mundo tá guardando, tá com ele bem na cabeça, porque o artigo 222 da Constituição é onde toda a parte ambiental da nossa nação, ela de alguma maneira ela tá vinculada a esse artigo. Passando um pouquinho adiante, além da Constituição Federal, nós temos algumas leis que dão atenção especial aos recursos naturais, e aí é onde a água, o ciclo da água está inserido. A gente tem
como lei mãe para toda a parte ambiental, assim como nós temos a Constituição Federal, que é aquilo que rege todos os elementos da nossa sociedade, a gente tem aí a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 1981, ela foi um marco para a nossa nação e ela tem diversos objetivos e diversos instrumentos, que são aqueles instrumentos que norteiam a nossa atividade, que norteiam o dia a dia, tanto do poder público como agente que previne, como aos usuários que estão utilizando a água no dia a dia, seja para suas atividades mais comuns, as atividades do dia a dia dentro da sua casa, como também aquelas atividades mais complexas. Então, eu destaquei aqui uns objetivos que a Política Nacional de Meio Ambiente traz para todos nós, que eu achei importante destacar para essa nossa apresentação aqui de hoje. Então, um dos objetivos é que existe ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando que o meio ambiente é um patrimônio público necessário para o bem comum, para a coletividade. É importante, dentro dos objetivos da nossa política, que a gente use sempre de modo racional. Então, lá dos objetivos da nossa lei está que é um dos princípios que a gente use de maneira racional o solo, o subsolo, a nossa água e o ar. As formas para a gente fazer isso, a gente tem as fases de planejamento e de fiscalização. Os objetivos também da nossa política estão de assegurar a proteção dos nossos ecossistemas, efetuar o controle e o zoneamento das atividades que pode, de alguma maneira, comprometer a saúde de todas, a qualidade do meio ambiente, e aquilo que toda atividade nossa e aquilo que está no dia a dia, e essa conferência aqui hoje também está diretamente atrelado a isso, que é a educação ambiental. A educação ambiental em todos os níveis de ensino, a educação à comunidade, ou seja, a educação ambiental é um dos objetivos da política de meio ambiente e ela faz com que a gente possa cumprir os nossos objetivos aí de proteção ambiental. Os instrumentos que a lei trouxe para que o poder público pudesse cumprir com os objetivos, eu destaquei o estabelecimento dos padrões de qualidade ambiental, que é uma forma da gente conseguir fazer a gestão dos nossos recursos naturais, o zoneamento ambiental, que com isso a gente consegue efetuar o planejamento e a execução de ações estratégicas que visa a melhoria da qualidade ambiental, a avaliação dos impactos ambientais, ou seja, sempre que a gente for executar alguma atividade que possa causar algum tipo de impacto positivo ou negativo, a avaliação desses impactos é um dos instrumentos que está lá na nossa política de meio ambiente, e com isso é um instrumento que a gente utiliza no dia a dia. E talvez aí, principalmente para o setor empresarial, para aqueles que nos estão ouvindo nesse dia de hoje, que em algum momento já passou todos os outros instrumentos que a gente falou, eles estão diretamente ligados ao licenciamento ambiental das nossas atividades. Ou seja, toda aquela atividade que é potencialmente ou efetivamente poluidora, ela necessita do licenciamento ambiental, e nesse licenciamento ambiental é onde a gente acaba fazendo a avaliação dos impactos, onde a gente busca confrontar se o zoneamento ambiental está de acordo, e a gente estabelece alguns parâmetros, a gente estabelece algumas condicionantes para que essas atividades possam ser executadas, e essas atividades estão de acordo com os padrões estabelecidos, ou seja, a gente consegue conjugar todos esses instrumentos de maneira que a gente possa promover o desenvolvimento e a gente possa promover também a preservação do meio ambiente. Junto com a Política Nacional do Meio Ambiente, que é lá de 1981, ela foi uma legislação que foi precursora de outras regras, de outras normas, a gente tem a Lei 9433 de 1997. Ela é bem mais específica, quando a gente fala do ciclo da água, ela é bem mais específica, porque ela é Política Nacional dos Recursos Hídricos. E eu também destaquei alguns pontos que eu gostaria de passar aqui nesse dia de hoje para todo mundo. Em termos de princípios, ela, assim como a Constituição Federal,
ela também traz que a água é um bem de domínio público. A gente já viu lá na Constituição Federal que ela é um bem de domínio público, em alguns casos ela é vinculada à União, em alguns casos ela é vinculada ao Estado, mas essa lei ela veio para enfatizar aquilo que a Constituição já disse, que a água é um bem de domínio público. A água ela é considerada um recurso natural limitado, que é dotado de valor econômico, ou seja, quando a gente fala de racionalidade, de uso com inteligência, que a gente promova todos os meios possíveis para que a gente possa utilizar a água de maneira adequada, a nossa própria política de recurso hídrico fala já que a água é um recurso natural que ela é limitado, ou seja, devemos tomar muita atenção e usar da melhor maneira possível esse bem tão essencial para todos nós. E ela também fala que em situação de escassez, sempre a gente vai priorizar algumas atividades, ou seja, nesse caso o consumo humano e a dessedendação de animais, ou seja, a gente promover o uso da água, seja para o nosso próprio consumo, como para a gente poder dar como bebida para os animais, são as duas atividades principais. Então, em caso de extrema necessidade, a lei deixa bem claro para quais são as atividades que são principais, que a gente direcione os nossos olhos em caso de escassez. A lei também traz alguns objetivos. Os objetivos que eu achei importante que a gente possa apresentar aqui é que a Política Nacional de Recursos Hídricos ela traz o direito de assegurar a atual e futura geração a disponibilidade de água em padrão de qualidade necessário aos respectivos usos. Lembra que a gente falou agora há pouco do artigo 225 da Constituição? O artigo 225 falava do meio ambiente em um aspecto geral, com todos os recursos naturais, seja ele água, solo, ar. Aqui, a Política Nacional de Recurso Hídrico trouxe aquilo que está lá escrito na nossa Constituição Federal, trazendo para um aspecto bem específico, dizendo que a água é um bem que a gente deve preservar não só para a nossa geração, como para a geração futura. A gente deve utilizar ela de maneira racional e integrada com os nossos recursos hídricos, de maneira, por exemplo, a promover a integração com o transporte aquático com vista ao desenvolvimento sustentável. Também devemos, como objetivo da lei, a prevenção e a defesa de eventos hidrológicos críticos de origem natural e incentivar sempre a nossa promoção de usos alternativos, como, por exemplo, o aproveitamento da nossa água de chuva, das águas pluviais. Então, dentro dos objetivos lá da nossa política, ela também tem um aspecto ali que, dentro do nosso ciclo hídrico, um item especial para a gente poder pensar na água de chuva, que a gente possa aproveitar ela da melhor maneira possível. Por fim, nós, assim como os instrumentos que a Política Nacional de Meio Ambiente trouxe para que a gente possa fazer a gestão dos recursos naturais, dentro especificamente da Política Nacional de Recursos Hídricos, eu destaquei dois instrumentos que eu acho que são fundamentais. O primeiro dele é justamente, assim como a gente falou há pouco, sobre os padrões de qualidade de água que a gente vai utilizar dentro do nosso licenciamento ambiental, aqui a gente tem os enquadramentos, ou seja, a gente tem aquela adoção de parâmetros específicos que são parâmetros para o caso de qualidade de água. Então, a gente tem uma resolução que fala das classes de água, e com essas classes a gente tem tanto os parâmetros de como a gente vai utilizar essa água para fins de captação e dos usos que a gente precisa, quanto após o uso, como a gente vai fazer para descartar essa água, de retornar ela para o nosso meio ambiente. Então, a gente tem aí 4 classes de uso. As classes especiais, que são aquela água que tem a melhor qualidade, que são aquelas águas que normalmente são encontradas em áreas extremamente preservadas e são vinculados dentro de outros aspectos, dentro das nossas unidades de conservação. Mais uma vez eu destaco aí
a integração da Política Nacional de Recursos Hídricos com a Política Nacional de Meio Ambiente. Quando a gente falava lá de zoneamento especial e de áreas especiais, a gente tem aí uma classe especial de recursos hídricos, seja aí de rios, de lagos, que são as classes especiais onde a gente encontra as melhores águas. A gente tem as águas classe 1, que são águas também de extrema qualidade, que com processos simples a gente pode tá oferecendo essa água e está usando essa água para as diversas atividades. A gente tem aí as águas do tipo classe 2. As águas do tipo classe 2 são águas que com tratamento convencional, que são os que a gente acaba encontrando em grande parte aí dos rios. A gente está falando aí para o estado do Paraná. Praticamente todos os rios do estado do Paraná têm como classificação rios classe 2, que são rios que permitem, com métodos simples, a gente fazer a utilização deles, como processos de tratamentos convencionais. Depois de utilizarmos, a gente consegue fazer o retorno dessa água para o meio ambiente. E a gente tem aí os rios e lagos classe 3 e classe 4, que são rios que já têm um nível de poluição ou que aceitam um nível de poluição um pouco mais alto posterior aos nossos usos. Então a gente tem algumas atividades econômicas que demandam o uso de recurso ou que necessitam depois descartá-los. Então sempre quando a gente tem rios, riachos, lagos que são classe 3 ou classe 4, quando a gente for captar essa água, a gente tem que fazer tratamentos mais modernos ou mais complexos para que a gente consiga utilizar. E ao inverso, sempre quando a gente for descartar aquela água, ela aceita um nível de poluição com concentração de alguns elementos químicos com indicadores maiores. E da mesma maneira que a gente tem dentro do processo da Política Nacional de Meio Ambiente, voltado à parte de recursos hídricos, a gente tem um instrumento que é muito importante, que é a outorga de direito de uso dos recursos naturais. Então, a outorga ela é um ato administrativo que expressa as condições pelo qual aquele que precisa utilizar a água vai utilizar e vai seguir uma norma para que a gente possa garantir, seja a quantidade, a regularidade e a qualidade da água que a gente vai estar retirando do meio ambiente. Pessoal, depois a gente falar um pouquinho aí dessa parte mais complexa, que é a parte legal, a parte da legislação que norteia toda a parte do ciclo da água e a interação que a gente tem com o poder público. Eu gostaria de apresentar algumas informações, algumas coisas que são do dia a dia, daqueles que atuam, daqueles que trabalham dentro desse meio, e expor essas informações a título de conhecimento para vocês. Primeiro, a gente ouve sempre que a água no nosso corpo humano, ela corresponde a aproximadamente 70% do nosso corpo humano. A gente está falando em água. No nosso dia a dia, a gente tem aí algumas atividades, como por exemplo a água que a gente utiliza para o nosso consumo, a água que a gente usa para a nossa dessedentação. Então, essa água faz parte do dia a dia nosso. A gente tem a água que a gente utiliza para a nossa alimentação. E quando a gente fala em alimentação, eu quis trazer aqui, expresso nessa imagem de uma pessoa estar cozinhando, mas relembrar um pouquinho que essa água, até chegar ao nosso processo final de cozimento, tem outras atividades como o uso em irrigação, o uso na agricultura, todo esse ciclo para a gente chegar até a nossa água como um bem que a gente vai utilizar no nosso consumo na parte da alimentação, é algo que eu gostaria que vocês deixassem aí bem gravado, que essa imagem corresponde todo o ciclo, desde a produção do nosso alimento até o uso final. E não podia deixar
fazendo uma referência tanto a minha esposa quanto ao meu filho, que adoram, são fãs de gato. Trouxe uma imagem aí dos nossos animaizinhos, que também, lembra quando eu falei lá que em caso de escassez, os nossos usos, o uso para dessedentação animal é um uso que é o uso prioritário. Através dessa imagem eu gostaria que vocês lembrassem que quando a gente fala de dessedentação animal, a gente está falando tanto de animais domésticos, quanto todos os animais aí de criação que fazem parte do nosso dia a dia. Agora eu gostaria de fazer uma provocação com vocês. A gente tem o ciclo da água que a gente vê, mas vocês já se perguntaram na quantidade de água que está no nosso dia a dia, mas que a gente acaba não vendo? E é isso a provocação que eu gostaria de deixar para vocês nesse dia de hoje, e que vocês levem isso como reflexão dessa quarta conferência, já que a gente está falando de meio ambiente, alimento e saúde. Os números que eu vou trazer para vocês são números do nosso dia a dia, dentro da área de projeto, na área de análise ambiental, mas que fazem parte, eu acredito eu, da vida de grande parte de todos aqueles que estão nos assistindo. A gente tem uma resolução, e todos esses elementos aí que eu estou trazendo são frutos dessa resolução. É a resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente, a resolução 070, o anexo 7º. Lá no anexo 7º, para quando a gente vai tanto licenciar quanto projetar algum tipo de empreendimento, de atividade que é utilizadora de recursos hídricos, de recursos naturais, esses elementos são elementos de base para a gente fazer os nossos cálculos. Então, por exemplo, uma fecularia, para cada tonelada de fécula que a gente produz, a gente utiliza aí de 5 a 6 metros cúbicos, ou seja, de 5 a 6 mil litros de água por tonelada. Você já parou para pensar? Você já fez essa reflexão na quantidade de água que vai para uma produção como essa? Farinha, laticínios. Então, por exemplo, para quem vai fazer um empreendimento de um laticínio que tem um ciclo completo, você usa de 2 a 5 litros de água por litro de leite processado. E vocês sabem por que a gente usa essa quantidade de água? A gente pode usar essa água tanto no processo, quanto principalmente para fazer a limpeza. Então são processos, quando a gente fala em uso da água na nossa alimentação, tem vários processos que antes de chegar até a nossa mesa, demandou uma grande quantidade de água. Então, por exemplo, para você fazer queijo ou manteiga, a gente usa de 2 a 3 litros de água por litro de leite. Resfriamento, quando a gente só faz o resfriamento do nosso leite, a etapa do resfriamento consome aproximadamente de 1 a 2 litros de água por litro de leite. Mudando um pouquinho da parte de laticínio, da parte de processamento de mandioca, uma destilaria de álcool, processo de álcool. Hoje, com a pandemia, a gente passou a utilizar muito álcool no nosso dia a dia, mas a gente tem aí um programa de álcool para uso veicular que já é referência internacional em termos de energia, mas a gente tem uma demanda muito grande de água para esse processo. Então, para cada tonelada de cana-de-açúcar, a gente usa aproximadamente 9 mil litros, 9 metros cúbicos de água para cada tonelada de cana-de-açúcar. Processamento de proteína animal. A gente tem aí os nossos frigoríficos, e o estado do Paraná é referência em termos de processamento de proteína. O ciclo de proteína animal ele é bem complexo e bem estabelecido aqui no Paraná. A gente tem aí na região de Toledo um ciclo bem estabelecido para a parte de suíno. A região norte, aqui na região de Maringá, a gente tem aí o setor de avicultura, que é um setor que é bem estabelecido. E em todo o estado a gente tem diversas atividades aí que que nós temos frigoríficos para fazer o processamento da carne bovina. Então, a título de conhecimento, um frigorífico ele utiliza por volta de 1.500 litros de água para cada cabeça animal que é processada dentro de cada unidade. Suíno, a gente tem por volta de 1.000 litros de água
por cabeça de animal. E o frango? Vocês já pararam para pensar? Aquele frango que a gente consome, aquela comida que normalmente está tão vinculada aos nossos fins de semana, aquele frango com macarrão, para cada ave que é processada dentro dos frigoríficos, é aproximadamente consumido 25 litros de água. Então, a quantidade de água que é utilizada daquele animal para até chegar o nosso destino final ali enquanto alimento, a gente, por volta de 25 litros de água por animal é utilizado dentro desse processo produtivo. Você sabia disso? Você já parou para pensar na quantidade de água que está vinculado aí à nossa alimentação no nosso dia a dia? Mais alguns números para vocês. Processamento de óleo de soja. A gente consome por volta de 400 litros de água por tonelada de soja processada. Refrigerante, aquele refrigerante que a gente tem aquela relação entre a sensação de prazer de estar consumindo esse produto, mas os problemas também aí com relação à nossa saúde, à nossa alimentação saudável. Aí para cada litro de refrigerante a gente consome aproximadamente 3 litros de água. Então é uma relação de cada litro de refrigerante, 3 litros de água a gente utiliza, seja no processo, seja depois nas etapas de limpeza de todos os equipamentos de produção. Nossa cerveja, a cervejinha também, que muita gente, eu acredito que está nos ouvindo hoje, gosta tanto, e vou me incluir nesse meio, para a produção aí de 1 litro de cerveja, a gente consome aproximadamente 7 litros até 13 litros de água, é o que a gente tem de norma, de referencial, quando a gente está falando em processo de cervejaria, entre a etapa inicial e a produção até chegar ao final aí do processo. Lembrando aí que por uma cervejaria a gente tem toda a limpeza da etapa de produção, a gente tem a limpeza das garrafas, a gente tem a limpeza dos barris, quando a gente está falando de uma cervejaria que vai envasar em um barril. Então é parte da água que faz parte do nosso dia a dia, mas é uma água que a gente acaba não vendo, mas ele é utilizado em todo o nosso ciclo, no nosso dia a dia. Para finalizar, eu trouxe aí dois elementos que também estão nessa resolução, que já não são vinculados à nossa etapa de alimentação, mas faz parte do nosso dia a dia, que é o nosso vestuário. Dentro de um processo aí de uma atividade de tinturaria, lavanderia industrial, aquele jeans que a gente usa, a gente consome até 150 metros cúbicos por tonelada de roupa. Então, 150 metros cúbicos, a gente está falando de 150 mil litros de água para cada tonelada de roupa que é produzida e a gente utiliza dentro do nosso dia a dia. Então, a cadeia do vestuário é uma cadeia que é extremamente demandante de água e precisa de uma atenção especial depois do poder público para que a gente possa fazer tanto o gerenciamento com qualidade da etapa antes da gente fazer a retirada dessa água, quanto depois do uso para que a gente possa tratar e que essa água retorne ao nosso meio ambiente com a melhor qualidade possível. E assim como a atividade de lavanderia e tinturaria, a gente tem também o processamento do couro. Os nossos curtumes, a gente tem dentro da região norte do Paraná alguns curtumes que processam pele tanto para o Brasil quanto para exportação. Cada pele utiliza por volta de 1.000 litros de água para que a gente possa fazer o processo. Então, sempre aquelas atividades que utilizam de couro, lembra que por trás daquele couro tem uma quantidade muito grande de água que precisou ser feito o tratamento adequado para o uso e para depois a gente retornar essa água para o meio ambiente. E aí vem a pergunta, depois da gente falar tanto de uma demanda em termos de quantidade de água e de processos que a gente usa a água, que talvez alguns de vocês não sabiam até hoje que se utilizava tanta água para esse processo,
o que é o papel do poder público e o que pode ser feito para garantir a qualidade de água que a gente possa utilizar, como a gente sempre fala, que o desenvolvimento sustentável a gente fala em desenvolvimento econômico, em questões sociais e preservação do meio ambiente. Então, para que isso se complete, o poder público tem uma função muito importante em termos de garantir que as etapas e que o processo seja bem estabelecido e bem operado para que a gente possa utilizar essa água e retornar essa água com qualidade. E aí eu quis trazer um case que dentro da região de Maringá ele é considerado uma atividade pioneira, uma atividade inovadora, uma visão empreendedora de pessoas da nossa região. Aqui tem uma imagem de uma estação de tratamento. Então aí tem todas as etapas. A gente tem aí uma atividade que é uma atividade de uma lavanderia industrial, e junto aí a gente tem biodigestor, a gente tem um sistema de lagoas com o que a gente chama de lodo ativado, que é um tipo de tratamento com micro-organismos e injeção de oxigênio que ajuda a melhoria da qualidade da água até chegar no processo final. E eu quis trazer essa imagem, essa empresa como exemplo pela visão empreendedora. Por quê? Eles tinham um problema, eles tinham uma demanda, uma necessidade de resolver o problema deles, que seria de tratar toda aquela água que eles utilizavam dentro da lavanderia industrial, mas eles também viram uma oportunidade de negócio. E essa oportunidade de negócio foi identificar que outras lavanderias industriais e outras atividades não tinham espaço, não tinha técnico responsável e não tinham condição de instalar um processo que atendesse à legislação e que garantisse esse uso do recurso natural com atenção e com qualidade. O que eles fizeram? Além de instalar uma atividade que atendesse a eles mesmos, eles fizeram uma estação que fosse maior e com isso eles passaram a prestar serviço para outras empresas. E aí eu gostaria de enaltecer a visão empreendedora, porque eles conseguiram aliar desenvolvimento econômico, melhoria em termos de qualidade do processo, geração de novos empregos. Então o meio ambiente tem uma característica que ela possibilita a geração de novos empregos, e com isso eles conseguiram não só fazer atender a legislação para eles mesmos, quanto para outras atividades que talvez até tivessem que encerrar as suas atividades por não conseguir atender a legislação. Então, essa visão empreendedora é uma visão que gera emprego, que gera qualidade, então, assim, atende todos os critérios aí em termos de desenvolvimento sustentável. Aí é uma visão do processo final. Você pode ver que a água está com uma coloração bem apropriada para que ele seja retornado ao ribeirão com uma qualidade que possa garantir a preservação da qualidade de todo aquele trecho de rio. E, além disso, também, a partir do momento que eles criaram a primeira unidade, faz parte do mesmo grupo, eles têm também um sistema de tratamento especificamente para o que a gente chama de tratamento biológico. E esse tratamento biológico possibilitou, além de tratar o efluente de uma série de empresas, também gerar energia. Então, o ciclo da água com o acompanhamento do poder público fez que outras atividades, a gente acaba vendo a geração de energia sempre está vinculada a nossas hidrelétricas, mas o ciclo da água com eficiência pode fazer que outras atividades também possam gerar energia e melhorar a qualidade ambiental. Junto disso, a gente tem também uma cadeia de outros profissionais que atuam. Aí a gente fala dos laboratórios ambientais. Nós temos alguns laboratórios que analisam os parâmetros de eficiência para que a gente garanta que as atividades que a gente está
analisando tenha a eficiência necessária e atinjam aqueles parâmetros que a gente definiu, e para isso a gente tem os laboratórios que fazem essas análises. Existe uma série de equipamentos e processos que garantem que essa atividade seja executada da melhor maneira e que a gente tenha a segurança que os nossos laudos sejam laudos que garantam segurança para que a gente possa fazer a gestão. Junto disso, o poder público tem algumas outras ferramentas, que como a gente está apresentando aqui, a gente tem sistemas de informação, então cada pontinho desse, ou é um ponto que existe a retirada de água para alguma atividade, ou o retorno dessa água para alguma outra atividade. Essa primeira imagem é da região metropolitana de Maringá. Essa segunda é uma imagem da região metropolitana de Londrina. Gostaria para quem tem interesse, no site do Instituto Água e Terra do Paraná, do Governo do Estado, existe lá um link para diversas informações ambientais, e essas informações são informações de acesso público, que com isso até todos tendo conhecimento de onde estão esses usos, o controle social também é muito importante, e é também uma ferramenta para que a gente possa garantir o controle e a responsabilidade de todos aqueles que usam a água de alguma forma. E aí, por fim, para aqueles que não conhecem, eu vou retornar um pouquinho ao início da nossa fala, esse é uma licença ambiental. Essa licença ambiental, ela tem tanto os aspectos da licença quanto da outorga, os parâmetros que a empresa tem que atender para que ela possa operar de maneira adequada, garantindo a sua continuidade, bem como que o poder público possa garantir que a atividade seja operada de maneira a não poluir e sim garantir o uso sustentável da água que está à disposição de todos nós. Gente, eu gostaria de mais uma vez agradecer o convite. É um prazer estar falando com vocês. Tá aqui hoje é sempre importante a gente deixar nossas redes sociais. Está aí a minha rede social, @JoséRobertoFBerendt. Sou conselheiro do CREA mais uma vez. Muito obrigado a todos. Qualquer coisa, estou à disposição dentro das minhas redes sociais. Muito obrigado.